Olá a todos, amigos e irmãos, a Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que sejamos gratos mais uma vez por estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e dando continuidade a essas conversas que nós estamos tendo sobre o livro Fonte Viva, né, sobre suas lições. Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 78, chamada Enxertia Divina. Ela é baseada nessa passagem de Paulo, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 23, onde ele fala assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, como sempre a gente vai fazer a leitura, né? E depois a gente faz um comentário sobre a lição como um todo. Aí Emmanuel começa dizendo assim: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor, com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão, a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vista à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebe valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será de um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produz nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Bom, a gente pode começar esse comentário dessa lição, porque é curioso a palavra aqui que Emmanuel usa sobre enxertia, né? Hoje em dia, enxertia, a gente entende, né, um enxerto, a gente entende mais até como aquele procedimento cirúrgico, né, que algumas pessoas às vezes passam, por exemplo, enxerto de pele em locais que são necessitados, né, no corpo humano. Aqui, Emmanuel está falando de uma atividade de que os agricultores, que quem trabalha com plantação, já utilizava desde a época de Jesus e ainda hoje continuam usando. Essa enxertia está ligado à união de plantas, de tecidos diferentes que se juntam para que elas, como uma só, possam produzir frutos. Então, aqui, enxertia divina, a gente vai entender como nosso crescimento como seres eternos que nós somos, e essa enxertia divina é justamente essa ajuda, né, que a gente tem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É sobre isso a lição que a gente vai comentar hoje. E quando a gente começa justamente a lição, a gente percebe que Emmanuel ele faz justamente essa comparação com as plantas, com a árvore, no sentido, pensando no nosso crescimento espiritual. Que quis Deus, através da sua sabedoria, que a gente nascesse simples e ignorante. Ele não quis que a gente já nascesse perfeito, sabendo de todas as coisas. Quis ele, a sua sabedoria, que a gente nascesse como centelha divina, partindo ali dele, de criação dele, e aí a gente fosse, no decorrer do tempo, adquirindo, através de atividades, através de trabalhos, experiências, discernimentos, formas, né, como a gente começa, né, vai estagiando lá em vários reinos, né, nas moradas, nas diversas moradas da casa do Pai, como Jesus fala, e aí a gente vai extraindo elementos, né, às vezes hora de elementos do reino mineral, vegetal, animal, até a gente se tornar o que a gente é, e aí um dia nós nos tornarmos espíritos de luz. Esse é o processo pelo qual nós passamos, né?
Então, todos nós somos iguais, todos nós temos esse mesmo ponto. Tanto o ponto de partida, quanto o ponto de chegada é o mesmo para todos. O que difere cada um é justamente esse tempo que cada pessoa faz, cada espírito faz, de um ponto até o outro. Uns demoram mais, outros o caminho é um pouco mais longo. Mas o que importa, e o Emmanuel fala aqui, que ele pede que a gente preste atenção nesse sentido, são os processos pelos quais nós temos que passar para a gente um dia ser espírito de luz. Não dá para a gente pular alguma coisa, né? Nada na natureza dá saltos, tudo obedece um espírito de sequência. Por exemplo, quando aqui Emmanuel fala na lição, que ele compara, né? Ele fala aqui, por exemplo, no terceiro parágrafo aqui, ele fala sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Isso são etapas que as plantas, que a árvore passa até ela dar os frutos dela. Ela não começa na germinação e depois já vai, por exemplo, para a frutificação. Não, existem etapas. E conosco, pensando na nossa evolução como espírito eterno, também. Nós passamos por etapas, né? A gente não tem como pular, não tem como a gente, digamos assim, pegar um atalho ou coisa do tipo assim. Tudo sequencial. É como a natureza, nada dá saltos. Eu sempre comparo muito com a construção de um edifício, por exemplo. O edifício, ele não é construído lá da cobertura e aí ele vai tomando forma para baixo. Não, é o contrário. Né? Escolher o terreno é limpo, é nivelado, né? São construídas as pilastras de sustentação para aquele edifício, para que quando vier a chuva, a tempestade, aquele edifício não caia. E aí sim, depois de tijolo em tijolo, ele vai tomando a forma. E conosco também é assim, na nossa jornada espiritual. Para que a gente um dia seja espírito de luz, a gente atravessa processos, a gente realiza trabalhos, adquire experiências, né? E discernimento. E aí, a partir de todas essas atividades, a gente vai se tornando um espírito de luz. E isso é assim para todo mundo. Não existe ninguém privilegiado que passe por um caminho diferente desse. Todos são assim. Agora vem uma pergunta muito importante. Qual que seria a melhor ferramenta nossa para a nossa evolução espiritual? É justamente a encarnação. A encarnação é a nossa melhor ferramenta para que a gente possa um dia ser esse espírito de luz. Por quê? Por que a gente tem que passar pela matéria? Não dava para a gente ficar só lá na espiritualidade, lá com os nossos companheiros, com os amigos queridos, as pessoas de quem a gente gosta, fazendo os nossos aprendizados, porque a gente vê, lá na espiritualidade é possível a gente aprender, é possível a gente trabalhar. A gente está tendo exemplo, porque a gente está estudando o livro No Mundo Maior, a gente está vendo André Luiz estagiando ali com o irmão Candelaro sobre várias situações, ele está ali fazendo, adquirindo conhecimento sobre diversas situações. Então, é possível a gente também aprender lá na espiritualidade, a gente obter conhecimento. Mas por que, então, a gente tem que passar pela matéria? Quem nos acompanha nos estudos da casa, né, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso várias vezes, principalmente no curso de Espiritismo e no curso de Orientação Mediúnica, mas, lógico, além da necessidade de estarmos na matéria para a gente poder se acertar com o próximo, se acertar conosco mesmo e perante as leis de Deus, de erros e faltas que nós cometemos, mas a gente está na matéria justamente porque quando nós estamos envoltos da matéria, é mais fácil para o espírito adquirir, manusear, absorver esses elementos, esses sentimentos, essas sensações, através da matéria, que nós, quando nós estamos encarnados, nós estamos em volta de toda essa energia, né? Então, assim, nós, por exemplo, no nosso caso, a gente está no planeta de provas e expiações. Então, lidar com as dificuldades é uma coisa normal para a gente. E nessas dificuldades, a gente lida com sentimentos que às vezes não são ainda muito bons, dos quais a gente precisa, por exemplo, estar educando, estar, digamos assim, equilibrando melhor. Quando a gente está lá na espiritualidade, a gente está regidos pela lei do amor, a gente está em um outro ambiente, né? A pessoa que pisa no pé na gente lá, a gente que pisou o pé, ela vai pedir desculpa para a pessoa na espiritualidade, lá não tem nenhum problema. Se você perguntar para alguém que está na espiritualidade, vai falar assim: você é ciumento? Você vai falar: não, eu não sou ciumento. Você é possessivo? Não, não sou nada disso. Porque lá na espiritualidade a gente não mexe com nenhum dessas sensações. Basta a gente encarnar que isso parece que aflora, assim, na gente. Porque é algo que a gente precisa trabalhar. E é justamente a matéria que vai fazer com que a gente sinta isso novamente. E aí é onde a gente vai ver se a gente aprendeu ou não a equilibrar esse sentimento.
Por isso é importante a gente passar pela matéria, porque aí a gente vai, através da matéria, absorvendo essas sensações, essas energias. E aí a gente vai ajustando, equilibrando de um jeito melhor. Então, por isso que é necessário a encarnação. E quanto melhor a gente está equilibrando essas energias, melhor vai ser a nossa estada aqui na Terra, melhor vai ser o tempo que a gente vai passar aqui, mais equilibrado. Né? Quanto mais a gente se desvia disso, a gente se desequilibra, para a gente é pior. Né? A gente acaba se prejudicando com isso. Então, é algo que a gente precisa passar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos passar, justamente visando essa evolução. E aí, depois que a gente transcorrer essa passagem, que é aí que a gente vai ver o que realmente, o quanto a gente pôde aprender, o quanto a gente pôde, assim, evoluir, né? Mas aí tem uma coisa que a gente precisa refletir, que Emmanuel fala aqui. Há uma passagem, há um momento, onde ele fala aqui na lição, aqui, ó. A cada novo dia da tua experiência humana, recebe valioso concurso para que os resultados da presença encarnação te enriqueçam de luz divina para a felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. O que Emmanuel está falando aqui? Que todos nós, como nós temos que passar por esse processo, durante esse processo, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. E esse nosso livre-arbítrio, é através dele, que é justamente aquilo que nós estávamos conversando, ele vai, digamos, ajustar o tempo desse nosso caminho a percorrer, de um ponto lá do nosso início até o ponto final, que é sermos um espírito de luz. É através da nossa utilização do livre-arbítrio que a gente vai moldando esse caminho. Mas todos nós temos o mesmo destino, ser um dia espíritos de luz. O que acontece é que justamente quando nós estamos encarnados e nós estamos lidando com essas sensações, com esses sentimentos, as energias que às vezes elas nos despertam, por exemplo, más paixões, ou façam com que a gente siga e faça escolhas diferentes daquilo que estava programado, diferentes daquilo que vai nos levar rumo a sermos um espírito de luz, a gente acaba se afastando desse caminho, né? Onde aqui Emmanuel fala que a gente às vezes acaba desprezando a bênção. Mas o que acontece? Como o próprio título da lição fala, a espiritualidade está sempre perto da gente. Ela está sempre perto justamente para nos apoiar, para nos ajudar e corrigir esse caminho quando necessário. A gente tem, por exemplo, o nosso mentor individual. E eu sempre falo isso porque é uma coisa assim que eu aprendi e hoje eu dou muito valor, assim. E eu sou muito grato, assim, porque quer prova de amor maior do que um espírito estar ao nosso lado, na nossa encarnação, para nos ajudar em tudo que a gente precisar? Porque, assim, é só a gente pensar, ele poderia estar fazendo outras coisas. Ele poderia, por exemplo, estar lá cuidando da evolução dele, ele poderia estar fazendo outros tipos de trabalho. Mas ele deixou isso de lado por um tempo para nos acompanhar justamente na nossa encarnação. O principal compromisso com ele é conosco. Não que ele não tenha outras atividades, que ele fica 100% do tempo dele conosco. Não é isso. Mas o seu principal compromisso é conosco. Então, ele poderia ter outras atividades visando a elevação dele, e ele deixou isso de lado para nos preocupar com a nossa. Que é prova de amor maior do que isso, né? Então, isso é um dos exemplos de como a espiritualidade está perto da gente. Quem nos acompanha lá nos trabalhos, quando é dada a oportunidade dos mentores passarem pelas correntes dos médios e darem a sua palavra, quantas vezes eles não falam que eles que estão sempre ao nosso lado? E eles estão mesmo. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente acaba, nessa nossa caminhada, saindo um pouco desse nosso prumo, desse nosso caminho correto, e a gente acaba se desviando. A espiritualidade vem com muito amor nos lembrar desse caminho e nos ajudar a nos equilibrar e acertar e colocar o nosso caminho nos trilhos novamente. Essa é o trabalho da espiritualidade. E a espiritualidade, lembremos disso, ela faz isso com muito amor, sempre, nas coisas mais sutis. Lembra daquela passagem do livro do Evangelho, do capítulo 18, dos muitos chamados, poucos escolhidos? Esses chamados nada mais são do que a espiritualidade nos ajudando a corrigir a nossa rota, né? Colocando o nosso caminho de volta nos trilhos, porque a gente acabou se afastando disso, por vários motivos. Defeitos nossos, más paixões, coisas que ainda temos que aprender, as próprias dificuldades da nossa vida, a gente acaba se afastando um pouco disso.
A espiritualidade vem com muito amor nos colocar de volta no trilho. E aqui na lição, Emmanuel fala, ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, ele fala aqui mais embaixo, a enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será no livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente significante da senda. Então, tem vários caminhos, vários modos que a espiritualidade faz para nos atingir. Às vezes, através de uma conversa de um amigo, através de uma música. A espiritualidade, ela encontra os caminhos. Uma coisa que acontece, muitas vezes, como aqui a própria lição fala, às vezes a gente não dá ouvidos. A gente prefere seguir fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo. Aí acontece aqueles chamados, digamos assim, mais que mexem mais com a gente. Sabe quando às vezes você está andando e você tem a impressão de que surgiu uma parede do nada e você bateu com a cara bem no meio da parede e você tomou aquele chacoalhão, assim, sabe? Sabe aquela sensação, às vezes, de dor na alma que você sente nas dificuldades, que parece que alguém pegou um punhal e colocou lá no seu coração e não só colocou, torceu? Muitas dessas sensações, às vezes, são chamados da espiritualidade justamente para que a gente corrija a nossa rota, corrija os nossos caminhos, que a gente reflita sobre as decisões e escolhas que nós estamos fazendo, visando a gente não perder a encarnação, né? Aqui, quando o Emmanuel fala, né, sobre desprezar a bênção, é justamente isso, a gente não ouvir. Quando lá Jesus fala no Evangelho do capítulo 18, quando ele fala sobre os escolhidos, não é a espiritualidade que escolhe a gente, somos nós que aceitamos ou não os conselhos da espiritualidade. Então, é através disso que a gente vai arrumando e vai trilhando melhor os nossos caminhos novamente. Mas aí vai da nossa escolha ou não. E muitas vezes a gente passa por uma dificuldade mais forte visando esse despertar, que de repente a gente está indo por um caminho que vai fazer com que a gente perca até a própria encarnação, a presente encarnação. Muitas das dificuldades que a gente tem hoje, e os livros espíritas confirmam isso, são sim de vidas passadas, né? São acertos que nós precisamos fazer, e nós espíritas, a gente sempre acha isso, né? Qualquer coisa que a gente passa, qualquer dificuldade, porque isso eu fiz, cometi com uma pessoa no passado e agora eu estou espiando isso como forma de aprendizado. Sim, é verdade. Só que há muitas das dificuldades que nós passamos hoje é justamente para a gente não perder a encarnação de hoje, para a gente não perder a oportunidade de agora, para a gente não se endividar ainda mais com a espiritualidade, mais com as leis de Deus. Porque aí a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu lá na espiritualidade, né? Porque a gente não vem para cá visando, pensando como se fosse uma colônia de férias, né? Eu vou passar lá uns 80 anos na Terra lá, pegando um sol, tomando um bronze, indo para a piscina, não é assim, a gente sabe que não é. Há as dificuldades, há os desafios, né? Então, e quando a gente vem, a gente se compromete com algo, mesmo que seja com uma coisa só, mas a gente se compromete com alguma coisa. E aí, de repente, a gente, além da gente não cumprir isso da melhor maneira possível, a gente ainda se divide ainda mais. Então, para evitar tudo isso, a espiritualidade age na gente sempre com muito amor. Mas há momentos que ela precisa dar um chacoalhão na gente. E é onde a gente sente, às vezes, essas dificuldades maiores, onde a gente sente essas dores na alma. Que é justamente isso. Muitas vezes a espiritualidade visando o equilíbrio, visando a gente se melhorar, a gente se corrigir um pouco mais. Né? Visando o nosso bem. Mas é que a gente lembre, e a gente percebe isso pelas palavras de Emmanuel. Isso é como se fosse o último estágio, assim, é a última consequência. Tipo assim, não tem jeito. Quando a gente sofre assim, é porque a espiritualidade já vem, ó, há tempo nos convidando para reflexão. Só que aí a gente insiste em desprezar a bênção, como Emmanuel aqui fala. Aí a espiritualidade acaba, para a gente não nos endividarmos mais em vidas passadas, a espiritualidade toma essa atitude para nos ajudar a corrigir, fazer com que a gente pare e reflita sobre os caminhos que a gente está fazendo. A gente tem que dar um pouco mais de valor para a encarnação que a gente está tendo, porque apesar das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, aqui ninguém está falando que é fácil, mas assim, os livros espíritas, por exemplo, falam que a população desencarnada aqui da Terra, só da Terra, é mais ou menos 5, 6 vezes maior do que a que está encarnada. Então, imagina a espera desses espíritos por uma oportunidade de estarem aqui, de estarem na matéria, fazendo o seu aprendizado, fazendo a sua evolução. E nós estamos aqui. Aí a gente vai jogar fora? Então, é isso que a gente precisa refletir e estar pronto para qualquer tipo de mudança em nós mesmos, se assim for necessário. Mas é sempre
como a espiritualidade fala, e Emmanuel fala, sempre visando o nosso bem. Deus, Jesus, a espiritualidade vão continuar sendo as mesmas pessoas, do mesmo jeito, a gente mudando ou não. Quem vai ter os benefícios dessa mudança somos nós. Então é nisso que a gente precisa estar mais atento, justamente a esses chamados da espiritualidade, a essa ajuda que a espiritualidade, esse amparo que a espiritualidade tem. Ninguém foi jogado aqui, né? Ninguém estava na espiritualidade e foi empurrado para cá, aqui para baixo. Não, a gente teve todo um preparo, toda uma ajuda e tem toda uma retaguarda para que a gente cumpra da melhor maneira possível aquilo que a gente se comprometeu. Então basta a gente se esforçar, né? A gente ter o mínimo de esforço nisso, porque as dificuldades vão vir. Mas se a gente conseguir estar atento a essa ajuda da espiritualidade, e sempre que a gente se sentir que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, lembrar daquela passagem de Jesus, onde ele fala, né, vinde a mim, vós que estáis cansados de sofrimento, que eu os aliviarei. A espiritualidade está sempre do nosso lado, pronto para nos ajudar. Vai da gente, vai da nossa escolha, e eles respeitam a nossa escolha. Para terminar, uma coisa antes da gente terminar a lição, e a gente até comentou um pouco isso, durante esse processo que a gente tem, né, visando um dia sermos espíritos de luz, é normal ainda as nossas falhas, ainda é normal a gente se revoltar, ainda é normal a gente chorar, ainda é normal a gente sentir dor, ainda é normal a gente ainda fazer coisas que a gente acha que a gente não deveria fazer mais. Mas aí, o que a espiritualidade e essa proximidade da espiritualidade nos ajuda, e o que a gente pode fazer por nós mesmos, e o que o espiritismo também muito nos ajuda em relação a isso, é a gente sair desse momento de um jeito, de uma forma mais rápida. É isso que... Porque, como a gente sempre fala, a gente está num planeta de provas e expiações, então as provas e expiações elas vão vir para todo mundo. Não tem jeito. O que faz a gente diferente e a gente é justamente a gente conseguir sair desse momento de um jeito melhor, de um jeito mais rápido. Porque as dores vão vir, as dificuldades vão vir, a gente ainda vai se pegar fazendo coisas que a gente não deveria mais fazer, ter atitudes ou fazer escolhas que no final vão nos prejudicar. Isso ainda é normal, até pelo nosso aprendizado, porque a gente está nesse processo de evolução. Então, o errar faz parte desse processo de evolução, até para que numa próxima oportunidade a gente acerte. Muitas vezes a gente precisa passar pelo erro para a gente poder acertar. É difícil a gente acertar na primeira, né? Então, justamente por ter essa ideia do nosso momento, a gente tem que aceitar um pouco como nós somos. Sim, somos espíritos em evolução, ainda falhos, mas se a gente tem o apoio e ajuda da espiritualidade para a gente sair desse momento o mais rápido possível. Eu estou no meu momento de revolta, ok, sou revoltado, fiquei nervoso, pronto, passou, vamos lá. Chega no outro dia, vamos começar de novo, vamos mudar isso, né? Eu chorei, fiquei triste porque as coisas não aconteceram do jeito que eu estava esperando, chorei, passei aquela noite chorando, pronto, no outro dia, vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada, vamos de novo. É assim que a gente precisa fazer, né? O que a gente não pode é ficar parado nesses sentimentos que não são muito bons por muito tempo. Porque além da gente perder o tempo da nossa encarnação, a gente acaba não aproveitando a oportunidade que a gente tem de adquirir experiências através de trabalhos e a gente se desenvolver de uma melhor maneira possível. Então, que fique assim, né, que a gente reflita sobre isso, sobre a importância das nossas escolhas, dos nossos caminhos, daquilo que nós estamos fazendo, e que principalmente a gente lembre que a gente nunca está sozinho. A espiritualidade está sempre do nosso lado, nos amparando, nos ajudando em tudo que a gente precisar, né? Basta a gente estar aberto à ajuda deles. E se a gente estiver, a gente vai ver o quanto a espiritualidade está pronta para nos ajudar, né? Que a gente compreenda e quanto mais a gente andar, né? Começar a trilhar esse caminho um pouco mais próximo das leis de Deus, dirigindo, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos um pouco mais próximo das leis de Deus, aquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele mostrou que é certo, a gente vai receber os benefícios disso e como mesmo Emmanuel fala, né, no começo da lição, né? Tão grande e tão grandioso Deus é que nos momentos mais difíceis, quando a gente sair desse trilho, ele vai nos ajudar através dos seus trabalhadores a nos colocar no caminho de novo para a gente um dia ser espírito de luz. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Essa é a mensagem que os mentores separaram para nós, né, nessa semana. E já aproveito para desejar uma excelente semana a todos, que seja uma semana muito abençoada, muito equilibrada, e que Deus possa permitir que a gente possa se ver semana que vem mais uma vez. Até lá, então. Uma boa semana a todos.